que é necessário para ter sucesso? Ser muito acima da média? Ter um talento extraordinário? Ou ter recebido as melhores oportunidades? No vídeo de hoje, te mostraremos que o sucesso nada mais é do que o resultado de pequenas escolhas inteligentes feitas com consistência por tempo suficiente. Além disso, você irá conhecer os 6 fundamentos que irão te levar a conquistar qualquer objetivo que você deseja. Te espero no vídeo, hein? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama O Efeito Cumulativo, de Darren Hardy. Darren Hardy passou mais de 20 anos estudando o que leva as pessoas ao sucesso, estudando desenvolvimento pessoal e o que leva as pessoas a terem sucesso, independente do que qual for o sucesso na vida dessas pessoas, do que significa sucesso na vida dessas pessoas. Ele é diretor da revista Success nos Estados Unidos e é um cara extremamente renomado lá nos Estados Unidos com relação a isso. Dizem que ele é o que mais entende, nos Estados Unidos com relação a esse assunto. Mas, nos últimos 20 anos, a pergunta que vem permeando todos os estudos dele, que vem moldando, que é a busca incessante que ele tem na vida dele, que o autor tem na vida dele, é: o que leva a pessoa ao sucesso? O que leva alguém ao sucesso? Quais são os fatores, entre aspas, qual é a fórmula? Porque não existe fórmula mágica, Mas o que leva? Quais são as ações? A gente sente, eu sinto também, que durante muito tempo e muitos livros, eles trazem conceitos vagos com relação a isso, Trazem conceitos, muitas vezes, no campo apenas das ideias. E esse livro muda um pouco isso porque ele traz conceitos mais práticos. Ele traz uma fórmula de ação baseado em 6 fundamentos que vão levar você a alcançar qualquer meta e a ter sucesso. Independente, isso tem que ficar claro na vida de vocês, independente do que for sucesso. Sucesso para você é diferente do que é sucesso para mim, e que bom, e tem que ser assim mesmo. Eu não quero ter o mesmo significado de sucesso de todo mundo, e acredito que você também não. Então, independente do que for sucesso para vocês, o Darren Hardy vai explicar, e explicou através desse livro, 6 fundamentos para chegar lá. O primeiro fundamento, então, leva o nome do livro, é o efeito cumulativo em ação. E o que eu quero que vocês entendam basicamente? O efeito cumulativo significa que pequenas decisões inteligentes, pequenas escolhas inteligentes, pequenas ações inteligentes, feitas hoje, a partir de hoje, com constância e por tempo suficiente, vão te levar a grandes resultados. Repetindo, pequenas escolhas, ações, feitas hoje, começando a ser feitas hoje, por tempo suficiente com consistência, te levarão a grandes resultados. A mágica do efeito cumulativo, e que muitas pessoas desistem, infelizmente, é que elas querem fazer alguma coisa hoje. Por exemplo, eu quero fazer 3 abdominais hoje, eu quero me olhar no espelho e ter uma barriga tanquinho. Eu quero começar a correr hoje e quero correr uma maratona hoje. As pessoas não suportam um processo, e esse é o principal erro que Darren Hardy, que o autor fala durante o livro. Então o efeito cumulativo e esse gráfico que está aqui explica perfeitamente isso, é o gráfico baseado em resultados e tempo. 2 pessoas com hábitos completamente diferentes, com escolhas completamente diferentes, uma com escolhas boas e outra com escolhas ruins. No início, elas vão manter o mesmo padrão de resultado. Elas vão manter, o resultado vai ser linear uma com a outra. Só que lá na frente, depois de bastante tempo, com bastante consistência, mantendo essas mesmas decisões, essas mesmas ações, os resultados de uma e outra vão começar a ser diferentes. Essa é a mágica do efeito cumulativo. Não é hoje que você vai colher os frutos. O efeito cumulativo é você ter paciência, aguentar o processo, tomar decisão boa atrás de decisão boa, boas ações atrás de boas ações, bons hábitos atrás de bons hábitos, e colher o resultado disso lá na frente, com paciência. E esse talvez seja o principal dica com relação ao sucesso em qualquer área, como eu falei, que você deseja. Paciência, consistência e tempo suficiente. Muitas pessoas fazem o que é necessário. Pouquíssimas pessoas fazem o que é necessário por tempo suficiente. Esse foi o primeiro fundamento. O segundo fundamento são as escolhas. E sobre as escolhas, eu quero que vocês tenham na mente de vocês que tudo que você vive hoje é resultado de uma escolha que você fez, consciente ou inconscientemente. A gente tem que ter na nossa cabeça que muitas das nossas escolhas são feitas com base, primeiro, na nossa criação
e segundo, com base na nossa cultura, no país ou na cidade que a gente nasceu. E talvez seja por isso que muitas escolhas que a gente faz sejam inconscientes, porque a gente aprendeu a ver o mundo desse jeito. Mas, a partir do momento que a gente assume 100% da responsabilidade sobre as nossas escolhas, a nossa vida começa a mudar. Quando você perceber que todas as escolhas que você tem são a base para os hábitos que você desenvolve na sua vida vai mudar completamente. Então comece a perceber que tipo de escolha você faz irracionalmente, você faz no automático. Que tipo de escolhas você começa a fazer na sua vida? Por exemplo, por que você vem a escolher uma comida saudável ao invés de uma comida gordurosa? Ou o contrário? Por que ao sentar no restaurante você escolhe uma Coca-Cola ou você escolhe uma água? Por que você escolhe acordar um pouco mais tarde ou acordar um pouco mais cedo? Por que você escolhe fazer exercício de manhã ou fazer exercício de noite? Esse tipo de escolha a gente tem que começar a perceber e assumir a responsabilidade sobre elas. Começar a tornar as nossas escolhas mais racionais, para começar a tirar as escolhas que a gente considera ruins, e o ruim para mim, mais uma vez, não é o ruim para você. E a partir disso começar a melhorar essa qualidade de escolhas. E mais uma vez, a gente vai colher o fruto não agora, lá na frente. Então o segundo fundamento são as escolhas. O terceiro fundamento são os hábitos. E o que separa, a principal coisa que separa as pessoas que atingem o sucesso e as que não atingem, são as pessoas que atingem, elas têm bons hábitos diários. Elas fazem uma rotina, elas montam uma rotina com base em bons hábitos. O que seria isso? As pessoas falam, muitas vezes, que demora 21 dias, né, pra gente começar a enraizar um hábito na nossa vida. Ou seja, as pessoas que têm sucesso, elas fazem por tempo suficiente até virar um hábito, elas fazem boas escolhas. E elas têm uma rotina saudável. O que é uma rotina saudável? É acordar e fazer um exercício físico. É acordar e ler um livro. É se manter em constante evolução. É tomar escolhas, fazer escolhas por tempo suficiente até que isso se torne um hábito. E depois eu vou falar sobre o impulso. O impulso tem tudo a ver com isso. Então tem uma analogia muito interessante que o autor traz, que são dois amigos, velhos amigos que se encontram. Um tá caminhando pela rua e vê um outro, um velho amigo montado num cavalo. E eles começam a conversar, ele fala, pá, cara, que cavalo bonito, como é que tu tá? Como é que tá a família? E depois, no final da conversa, o homem que tá caminhando pergunta pro homem que tá em cima do cavalo, e aí, pra onde você vai agora? Não sei, é o cavalo que tá me conduzindo, pergunta pra ele. E é exatamente isso que a gente faz com relação aos nossos hábitos. Quantos dos seus hábitos são feitos no automático? Que você não escolheu estar fazendo isso agora. Você escolheu lá atrás e hoje você faz porque é automático. Faz parte da sua vida. Seja ele acordar e pegar o celular. Seja ele ver série até 1 da manhã, tendo que acordar às 6. Quais são os hábitos na sua vida que você não quer mais? Comece a pensar de maneira mais intencional deles. Porque, como eu falei para vocês, o que separa as pessoas que chegam lá, que atingem um sucesso, é que elas têm uma rotina de bons hábitos. E para finalizar essa parte, guarde isso para vocês e agora eu quero a atenção máxima. Maus hábitos a gente aproveita agora e paga o preço depois. É a satisfação instantânea que a gente tanto tem que evitar, que destrói a maioria das nossas decisões e das nossas ações, é a satisfação instantânea. E bons hábitos a gente paga o preço agora e colhe depois. Guarde isso. Maus hábitos a gente aproveita agora e paga o preço depois, e bons hábitos a gente paga o preço agora e aproveita depois. E outra dica com relação a hábitos: não caia na tentação das satisfações instantâneas. Uma satisfação instantânea não significa felicidade. Você sentir satisfação em pegar o celular ao invés de ler, ao invés de estudar, ao invés de trabalhar, não significa felicidade. Você está apenas fugindo das suas responsabilidades. Então comece a perceber o que te dá essa satisfação instantânea e comece a perceber se isso realmente é um hábito bom ou um hábito ruim. E o terceiro fundamento, então, foram os hábitos. O quarto fundamento é o impulso. O impulso, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é onde eu moro, quando eu era criança eu brincava numa coisa chamada gira-gira. O que é o gira-gira? O gira-gira é uma brincadeira que um monte de crianças, né, um monte de jovens, ou quem quiser sentar, senta em volta de uma roda que gira. E para fazer essa roda começar a girar, exige esforço das pessoas que estão sentadas. Só que depois ela pega um impulso e as pessoas param de fazer força e apenas aproveitam o vento. É isso que torna a brincadeira tão legal.
O impulso é exatamente isso. Se eu falei para vocês que a gente demora em média 21 dias para começar a formar um hábito, os primeiros 21 dias vão exigir esforço da gente. Nos primeiros 21 dias que a gente sair para correr de manhã, se a gente não sair naturalmente, vão ser difíceis. Só que depois isso vai se tornar um hábito e não vai exigir mais tanto esforço. Isso é um impulso. Se a gente começar a colocar hábitos bons, no primeiro momento, a gente vai exigir muito da gente. Vai exigir, por exemplo, a gente chegar em casa de noite e ler um livro, porque a gente não está acostumado. Vai exigir no início a gente deixar essa comida gordurosa para comer uma comida mais saudável. Vai exigir. Só que depois que se tornar um hábito, a gente vai entrar no impulso e vai deixar de exigir tanto da gente. Essa é a questão. Outra coisa, e agora vamos para o quinto fundamento, que é a influência. E a influência, ela é basicamente dividida em informações, associações e ambiente. Informações do que você escolhe alimentar a sua mente. Que tipo de coisa? Você escuta a rádio de manhã ao ir para o trabalho, escuta sobre as tragédias, sobre quem morreu na madrugada, sobre os acidentes, sobre a guerra. É disso que você alimenta a sua mente? E você espera chegar no trabalho com um bom humor. É isso. Ou você vai dormir e assiste o jornal das 10h30 e vê todas as tragédias do mundo e você espera ter um bom sono. Você acredita mesmo que você vai ter um bom sono alimentando a sua mente de tantas notícias ruins? E se você escolhesse, ao invés de ir pro trabalho escutando rádio, botar um podcast sobre aquela pessoa que você admira, você não acha que vai chegar com uma mentalidade diferente no seu trabalho? E digo isso a longo prazo, inclusive. Então a primeira das influências externas são as informações e do que você escolhe alimentar o seu cérebro. A segunda são as associações. Cara, não adianta nada você conviver com pessoas negativas e tentar ser positivo. Você nunca vai ser uma pessoa positiva se você convive todos os dias com pessoas negativas, e eu explico o porquê. Quando a gente convive, por exemplo, todos os dias com 5 pessoas negativas, e a gente é a sexta, ou com 4 e a gente é a quinta, tanto faz, experimente o seguinte cenário. A gente chega no trabalho e as pessoas estão falando mal de alguém. Só que para você não ser o chato, para você não ser o deixado de lado, você vai entrar nesse clima. Agora experimente 4 pessoas falando mal de alguém e você falar, cara, vamos parar de falar mal dessa pessoa. Imagine como vai ser ruim o restante do dia de seu trabalho. Porque as pessoas vão falar, lá vem o lente cor-de-rosa, lá vem o puxa-saco, lá vem o não falar mal de ninguém. Então para entrar nessa média das pessoas, a gente vai acabar se adequando e não tem jeito. É natural do ser humano. Então é muito mais fácil a gente se associar com pessoas que pensam parecido com a gente. Se você quer ser uma pessoa positiva, ande com pessoas positivas. Se você quer ser uma pessoa que cuida bem do seu dinheiro, ande com pessoas que cuidam bem do seu dinheiro. Se você quer ter um estilo de vida saudável, ande com pessoas que têm estilos de vida saudável. É muito mais fácil e exige muito menos esforço. Então as associações é o segundo tipo de influência. E o terceiro é o ambiente. E o melhor exemplo de ambiente que eu tenho para dar para vocês é de uma pessoa, isso acontecia muito antigamente, hoje em dia por causa da internet acontece menos, que nasce no interior. E para poder mudar de vida, para poder conviver com pessoas de sucesso, para poder crescer na vida, ela se muda para a capital. Ou seja, uma flor, uma planta, quando ela é plantada num vaso, ela tem um crescimento limitado. E é basicamente isso. Para você crescer, você precisa estar num ambiente que estimule o seu crescimento. Ele não pode ser pequeno demais para você. Então o princípio da influência, é o quinto fundamento. O sexto fundamento é a aceleração. Os 5 fundamentos que eu acabei de falar, eles vão te levar a longo prazo a bons resultados. E você já percebeu que irão, né? Mas a aceleração é a gente fazer sempre um pouco a mais. Muitas pessoas, e é sempre muito bem visto, as pessoas, os funcionários, que fazem tudo aquilo que pede. Tudo aquilo que os chefes pedem para ele faz. Ele vai ser muito bem visto. É um funcionário eficiente. Só que os diferentes são aqueles que fazem a mais. São os proativos, que perguntam sempre o que ele pode fazer, no que ele pode ajudar, no que ele pode contribuir. Então a aceleração é a gente acelerar o processo fazendo mais do que as pessoas esperam da gente. Indo um pouco a mais. Sabe aquele momento que você produziu o que você iria produzir no dia de trabalho e você percebe que você pode um pouco a mais? Que você produz 1% a mais. Só que esse 1% com efeito cumulativo, ele vai fazer toda a diferença lá na frente. Então o princípio da aceleração, é o sexto princípio. Então galera, se você entendeu os 6 princípios, se você não entendeu, pause o vídeo, volte, que entender esses princípios é fundamental. Eu espero ter te ajudado.
E se você acha que esse vídeo vai fazer diferença na vida de outras pessoas, mande para sua família, para seus amigos, para seus conhecidos, para as pessoas que vocês acham que precisam entender esses 6 fundamentos. Muito obrigado pela companhia de todos e eu espero vocês nos próximos vídeos.